O setor imobiliário ainda sente a crise econômica. Sem dinheiro no bolso para honrar os compromissos, muita gente desiste de comprar imóveis negociados na planta. Isso tem afetado muito a construção civil nos últimos anos. O nome dessa desistência, eu aprendi agora, é distrato imobiliário. Um evento aqui em Natal vai discutir esse assunto. E quem tem as informações e conversa comigo agora é o presidente do Sindicato da Construção Civil, Arnaldo Gaspar. Bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia quem está nos vendo em casa. Pois é, o que é esse negócio de distrato imobiliário? Como é que se fala? Isso, é distrato. Imobiliário porque se trata de um distrato que se dá na área imobiliária. O distrato acontece quando uma das partes resolve romper um acordo, no caso, romper um contrato. Que contrato é esse no nosso caso? É um contrato de promessa de compra e venda de um imóvel na planta, seja ele loteamento, seja ele um apartamento, onde o adquirente, sempre ajudado por um corretor, faz uma compra, assina um contrato e, de posse desse contrato, a construtora ou a incorporadora começa a fazer ações de venda, de marketing e de construção daquele imóvel que ele se comprometeu a entregar num determinado tempo. E, passado alguns meses depois dessa compra, ou até alguns anos, o adquirente resolve que não quer mais aquele imóvel. Seja por razões realmente que ele ficou impossibilitado pela crise, perdeu o emprego, a economia mudou e de alguma forma pegou ele de calças curtas, ou seja porque ele era um investidor que não ficou satisfeito com o retorno do seu investimento, ou por um motivo qualquer. Ele achou que não quer mais morar naquele bairro, quer morar naquele outro bairro, e ele resolveu não honrar aquele contrato que ele assinou. Isso tem viabilizado a conclusão das construções, dos projetos? Tem. Isso tem trazido grandes problemas às construtoras que, ao executarem esse contrato, são surpreendidas porque as pessoas estão levando essa execução contratual para a Justiça e a Justiça tem tido entendimentos diferentes e díspares em relação ao que deve acontecer na hora desse rompimento. Porque tem cláusulas no contrato, né? Em relação tem cláusulas no contrato, ao distrato, por assim dizer. Então. Exatamente. Tem cláusulas no contrato, mas tem um entendimento no judiciário que essas cláusulas não devem ser válidas e aí nós temos uma total disparidade das decisões. As decisões não são uniformizadas. Cláusulas que impõem multas, inclusive. Cláusulas que impõem multas, cláusulas que impõem perda daquilo que você já pagou. E você tem decisões no sentido que mandam as construtoras e incorporadoras devolverem aquele dinheiro. Integralmente? Integralmente e muitas vezes, Michele, de uma única vez. Como se as construtoras e incorporadoras fossem bancos. Quando esse recurso não ficou com a gente. Esse recurso foi integralmente aplicado naquela obra que nós nos comprometemos a entregar no futuro. Aquele recurso que nós recebemos, ele foi transformado em compras de ferro, cimento, concreto e, principalmente, pagamento de mão de obra, aquela mão de obra que gera emprego, que gera renda, que faz a economia toda acontecer. Aí gera a tal da insegurança jurídica. Gera a tal da insegurança jurídica e muitas vezes, Michele, é isso que nós vamos discutir hoje nesse evento, você tem o pior dos mundos, que é, ao fazer uma decisão que atenda uma demanda pessoal, possivelmente até justa pela perda do emprego de alguém, pela dificuldade que aquela pessoa está passando, você está fazendo com que toda uma cadeia seja prejudicada, é o efeito bumerangue. Por quê? Porque aquele contrato de compra e venda, ele não ficou com a empresa, ele foi negociado. Ele foi dado como garantia bancária, ele foi dado como garantia de recebíveis futuros. Então, na hora que você tem essa insegurança geral, o que vai acontecer? Não para essa pessoa que teve o seu pleito atendido pela justiça, mas pelo conjunto da sociedade. Você vai ter o aumento do preço do imóvel,
o aumento dos juros, porque os bancos não vão querer mais ficar com esses contratos que podem se tornados inválidos, ou seja, você vai prejudicar toda a sociedade e chegar no ponto de você não ter segurança para voltar a empreender, o que é pior. É realmente gravíssimo. Isso vai ser discutido hoje. Dá o serviço para a gente, por favor. Olha só. Às 9 da manhã? Começa às 9 da manhã. Gostaria que as pessoas chegassem a partir das 8h30. Ótimo. Vai ser no auditório da Federação das Indústrias, lá na Salgado Filho. E para discutir esse tema, nós estamos aqui em Natal hoje com o ministro Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, o ministro Luiz Alberto Gugel de Farias, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o doutor Celso Petrucci, porque vão ser 3 palestras. Uma é o entendimento do STJ, que é a última instância do judiciário que vai discutir esse tema. Então, embora os juízes da primeira instância deem uma decisão, o TJ possa reformar, no final tudo vai parar no STJ. Então, qual é o entendimento do STJ sobre o tema? A outra palestra é sobre uma lei de distratos que está no Congresso Nacional. E a terceira é sobre como funciona o mercado da construção civil, como esse mercado se financia e quais as consequências dessas decisões neste mercado. Muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia, Arnaldo Gaspar, presidente do Sinduscom. Eu que agradeço, bom dia a todos e bom trabalho.